Vamos gravar um pouquinho aqui para a gente poder meter bronca. Vamos lá, todo mundo animado aí? Toma um cafezinho. Toma um Red Bull aí e vamos embora. Olha só, galera. Na última aula, eu lembro que a gente estava falando sobre as aminas, né? A gente falou um pouquinho sobre essas nomenclaturas, né? Falamos um pouquinho sobre a parte de serem tensoativos catiônicos, né? Dei alguns exemplos para vocês. Dei o exemplo aqui do Heisenberg e do Julius, né? Dei o exemplo aqui de como a gente dá um nome numas aminas. Essas aminas aqui mais simples, né? De dar um nome. É como se fosse um radical de ramificação. Então, a gente precisa entender que é um radical de ramificação para poder chegar nisso aí, né? Tipo aqui um isopropil, tipo aqui um ciclohexil e um fenil. A gente pega a cadeia de carbono e transforma ela em ramificações. E é isso que a gente traz. Quando a gente tem as aminas num estado que ela é um tipo secundário dentro da cadeia, ou então que a cadeia de carbonos ela tem uma complexidade maior, nós falamos que a amina ela é como se fosse uma ramificação. E essa ramificação ela já tem um nome próprio, chamado de amino. Então a gente fala amino, no caso aqui 2-aminohexano, 4,6 de metil 5-amino nonano, e aqui 5-metil 2-aminohexano. Lembrando que esse amino pode aparecer depois do nome da cadeia principal. Você pode colocar hexano 2-amino, também não tem problema, né? Então isso foram algumas coisas que a gente viu na última aula. Na última aula também falei um pouquinho para vocês de algumas aminas viciantes, e aqui eu coloquei mais uma, né, que eu tinha deixado de colocar, chama nicotina. A nicotina também ela é muito viciante, né? E ela em grandes doses pode causar tontura, abaixar um pouco a pressão, e aí a pessoa pode ficar um pouquinho mais para baixo um pouquinho, né? Até voltar e metabolizar toda esse hormônio aqui. Então nós temos várias aminas aqui, e que elas são estimulantes. Algumas aminas são desestressantes, né? Muitas pessoas fumam por causa para retirar o estresse, né, do corpo, e justamente porque essa nicotina aqui ela baixa um pouquinho a pressão. Então nós temos vários componentes aqui que são altamente viciantes. Ou seja, as aminas são altamente viciantes porque elas são mais fáceis do nosso corpo acostumar e mais fáceis do nosso corpo metabolizar. Então, por isso, nós temos drogas mais viciantes com funções aminas do que outras funções, por exemplo. Por exemplo, a maconha ela é um THC. THC chama tetrahidrocannabinol, que é a função principal da maconha. E o tetrahidrocannabinol, como termina em ol, você já sabe aí que pode ser um álcool, um fenol, um enol. E nós temos aí principalmente um grupo alcoólico, ou no caso, como eu já conheço, a estrutura da molécula é um grupo alcoólico. E aí, por causa disso, você vê que esses grupos eles não são tão viciantes quanto as aminas. Se você for fazer um grau de comparação entre, por exemplo, cocaína e maconha, qual é a mais viciante, em que estágio você já está viciado, a cocaína ela vai ser mais viciante. Você vai usar ela e você vai acabar ficando viciado mais rapidamente do que se você estivesse usando maconha, por exemplo, por causa das suas funções, tá bom? Karen está perguntando, professor, depois você pode dizer o que vai cair na sua prova? Posso sim, Karen, posso sim, tá bom? Agora no finalzinho da aula, hoje nós teremos 2 aulas, né? No finalzinho da segunda aula eu falo para vocês, pode ser? É nóis. Olha só, aqui nós temos alguns exercícios. Nós fizemos isso na última aula? Nós chegamos a fazer os exercícios da última aula? Alguém pode me falar? Então nós vamos fazer alguns exercícios e esses caíram no Enem, tá bom? Então eu trouxe aqui nesses slides alguns exercícios que caíram no Enem. Eu vou mandar para vocês uma lista hoje com 10 exercícios para vocês treinarem, para vocês identificarem algumas funções, tá bom?
Agora, perceba comigo o seguinte, ó. Plantas apresentam substâncias utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da flor da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar dores intensas. Já a coniina é um dos tipos de componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares são apresentadas na figura. Olha só que legal aí. O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o quê? Essa aqui tá fácil, né? Essa aqui tá muito fácil. Que grupo funcional que é esse? Fala para mim. Que grupo funcional é esse aqui? E que grupo funcional é esse aqui? Todo mundo aí acertando, né? Quem tá respondendo. Olha só, velho. Agora a minha pergunta para vocês é um pouquinho mais complexa, porque você vê que o Enem ele traz um nível mais básico, né? Dessas perguntas. Deixa eu trazer um pouquinho mais de complexidade para saber se você está atento. Aqui nós temos uma amina primária, secundária ou terciária na morfina? Essa amina bem aqui. Ela é primária, secundária ou terciária? A galera tá acertando aí também. Terciária. E aqui na coniina? Ela é primária, secundária ou terciária? Secundária. Isso mesmo. Agora eu vou perguntar mais algumas coisas, ó. Quero te perguntar o seguinte: que função que é essa aqui, que está ligada a esse aromático aqui? Que função que é esse hidroxilo ligado ao aromático? A galera tá acertando aí, fenol. E essa outra funçãozinha aqui, esse oxigênio aqui? Que função que é essa aqui? Éter, isso mesmo, velho. Vocês estão de parabéns, tá? Vocês estão acertando tudo que eu estou te perguntando e de uma forma muito rápida. Vocês já viram isso aqui, ó? Carbono, 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 carbono. Já viram isso aqui? Esse aqui do meio, ó, esse aqui não é carbono. Tá vendo que tem um tracinho que tá passando por cima? Isso aqui é como se fosse uma ligação apenas. É como se esse carboninho aqui, ó, ele tivesse levantado para cima, tivesse perpendicular. É como se estivesse aqui e justamente esse carboninho estivesse ligado a ele, para a gente dar a impressão. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo como se fosse um viaduto passando e uma rua por baixo. É justamente assim, como que a gente deve enxergar essas ligações de moléculas. Tá bom? Vamos lá, então vocês passaram pelo primeiro teste, né? Vamos ver se vocês vão passar pelo segundo. Aqui já tem um pouquinho mais de moléculas, né? Karen, não é 90 graus, é 109 graus e 28 minutos também, tá? É porque quando ele está perpendicular, ele forma um tripézinho, né? Do carbono sp3 e um tá para cima. Nesse caso dele tá para cima, ele faz uma ligação. Essa ligação continua sendo da mesma maneira, tá bom? Aquela forma de representação é só para te mostrar que tem uma ligação perpendicular, não, né? Uma ligação para cima e uma ligação passando por baixo. Eu falei perpendicular? Acho que eu falei, né? Falei, mas não é nesse sentido. O perpendicular que eu falei era só que estava num outro eixo, né? Mas está de boa. Vamos lá. Você já ouviu essa frase? Rolou uma química entre nós, né? Com certeza vocês já escutaram isso aí. Principalmente nessa sexta-feira passada, né? No Dia dos Namorados. O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual. Porém, existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo, que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada. Nossa, olha só que maravilha. Como o coração acelerando, o aumento da frequência respiratória, essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como adrenalina, noradrenalina e feniletilamina, dopamina e serotonina. Os neurotransmissores citados possuem em comum um grupo funcional característico da função
todo mundo aqui já sabe a função, né? Não vou nem sacar muito disso aí de vocês, nem vou ficar cobrando muito, porque vocês já sabem. Agora, tem algumas perguntinhas a mais, né? Para que a gente pode atribuir. Esse feniletilamina com esse dopamina aqui, com esse serotonina aqui, com esse noradrenalina aqui, com essa adrenalina aqui, eu vou perguntar uma coisinha para vocês que é muito complexa, tá? Quem acertar isso aí, velho, tá muito fera na matéria. Dessas 5, qual é a mais básica? Qual é o composto mais básico presente aqui? Qual é o composto que eu posso tratar como o mais básico possível? A Karen falou um aqui. Alguém mais tem alguma opinião? A Libna falou serotonina. Mais alguém? A Amanda falou também. Mais alguém? Então vamos lá, gente. Vou te ensinar como é que você vai comparar, né? Todos eles têm aminas, né? A Libna, eu acho que a menina Libna, ela foi porque ela na serotonina porque ela viu uma outra, na verdade é um tipo de amina, né? Específico chama imina. Aqui porque ela viu outro nitrogênio. Então aqui parece que o grau de comparação para ser básico é maior, né? Só teve um probleminha, menina Libna, é que todos os grupos OH, tanto de fenol quanto de álcool, eles são ácidos. Eles são tidos com caráter ácido. E todos eles têm OH. Olha aqui. Com exceção da feniletilamina, que só tem uma amina em si. E você pode perceber que esses aqui, todos eles têm aminas primárias. Se não fossem esses grupos hidroxilas, seria essa amina aqui, ó, porque a amina secundária é mais baixa do que a amina primária. Então a adrenalina teria um grau maior de basicidade dentro desses componentes. Isso, velho, é um tipo de questão que é extremamente complicado, extremamente difícil. O Enem normalmente não traz isso para vocês. Eu estou perguntando isso por fora, porque para a gente ter um pouquinho melhor, trabalhar um pouquinho melhor essa questão, já que ele só está te perguntando a função. O Enem ele traz uma questão mais simples, justamente para você conseguir ver e captar isso aí de forma mais fácil. Mas tem questões que podem ser cobradas em outros vestibulares que tem um pouquinho, um nível maior desses componentes. E minha outra pergunta para vocês é o seguinte: a Karen falou assim, por isso chutei a outra. Karen, você chutou essa aqui? Ó, uma coisinha legal que eu posso perguntar para vocês é: qual delas é a mais solúvel em meio aquoso? Qual desses componentes é o mais solúvel em meio aquoso? Essa é uma baita de uma pergunta, velho. Essa é uma baita de uma pergunta. E só tem uma respostazinha aí. Tem um que é o mais solúvel em meio aquoso. A Karen falou um aqui, a menina Libna falou outro aqui. E aí, galera? Quem mais? Quem mais? Vamos pensar um pouquinho, vai? Quando vocês vão pensando, eu vou falando algumas coisinhas para vocês, tá? Ó, deixa eu ver aqui quem mais. O Igor falou também. Falou mesmo. Adrenalina, né? A Isabela falou noradrenalina. Tem 2 na adrenalina e 2 na noradrenalina. Galera, é o seguinte. Esses hormônios, eles trabalham... Eu não sei se vocês já tiveram, por exemplo, assim, um problema para resolver. E às vezes, sei lá, você brigou com alguém e aí você precisava resolver aquele problema e você não consegue pensar em mais nada.
Normalmente é quando você libera muita adrenalina. A adrenalina, ela fica presa nos seus neurotransmissores e você não dá conta de desviar desse pensamento, desse problema, enquanto ela não for consumida, enquanto ela não for metabolizada. Sabia disso? A adrenalina é um hormônio que te deixa sem fome, é um hormônio que te deixa, às vezes, com aquele pensamento, com aquele foco só em resolver aquele problema. Normalmente tem muita gente que libera isso, às vezes, por exemplo, é, numa briga ou numa prova, alguma coisa assim, e às vezes não consegue trazer um melhor raciocínio direito para a solução daquela questão, justamente por causa da adrenalina. Olha que top, né, velho? Como é que o nosso corpo funciona? Quando você tá numa bad, numa mal, tipo assim, uma coisa muito ruim, aconteceu alguma coisa muito ruim e você fica mal com aquilo, você também libera muita noradrenalina, que corta a sua fome. Você fica sem fome durante um bom tempo. Mas vamos lá, né? Vamos entender como é que funciona aqui. Ó, então ficamos entre adrenalina e noradrenalina. Vamos tirar a feniletilamina, vamos tirar a dopamina e vamos tirar a serotonina. Apesar de que a dopamina seria uma ótima candidata, né? O problema é que ela só tem 2 hidroxilas. Então aqui tem hidroxilas, aqui tem hidroxilas e aqui tem hidroxila. Aqui tem hidroxila, aqui tem hidroxila, aqui tem hidroxila. Nós temos 3 hidroxilas em cada uma. Então, quem vai desempatar é justamente a amina. Agora, nós temos aqui uma amina secundária e uma amina primária. A amina primária ela faz mais pontos de hidrogênio na noradrenalina. Então, a noradrenalina, por ela ter uma amina primária, ela ter 2 hidrogênios, ela consegue ter uma solubilidade maior. Então, por causa disso, nós temos a noradrenalina como justamente o hormônio mais solúvel dentre esses 5 aqui. Tudo bem? Se a gente for olhar um nível de basicidade, a adrenalina é mais básica, porque a amina secundária ela é mais básica do que a amina primária. Mas a noradrenalina ela é mais solúvel. A menina Lívia falou assim, muito complexo para ficar lembrando, meu Deus, é nóis. Seguinte, vamos partir para a Professor, próxima? Oi. você disse, na hora que a gente foi analisar a basicidade, é tido como base de quê? Arrhenius? É base de Bronze Glory. Lembra que a gente viu isso? Vem aqui, ó. Aham. Aqui, ó. Bases de Bronze Glory. Eles são receptores de H+. Você tá falando? Que eu não tô te ouvindo. É verdade. Obrigada. Beleza? Mas você sabe que toda base de Bronze Glory também é uma base de Lewis, né? Sabia disso? Sabia? É tipo um conjunto dentro de um conjunto. Isso mesmo. Primeiro vem Arrhenius. Aí dentro de Arrhenius, você coloca só os átomos e bases de Arrhenius. Aí o Bronze Glory pega os átomos de Arrhenius e as bases de Arrhenius também são de Bronze Glory. E depois vem o Lewis. O Lewis engloba tudo. Tudo que é Arrhenius e Bronze Glory é também de Lewis. Tá bom? Vamos lá, vamos entender essa aqui? Essa aqui ela já trouxe um pouquinho mais de complexidade dentro dessa pergunta. Do Enem, né? Para o nível do Enem. Olha lá, 2015. Vocês viram que eu trouxe questões de 2015 para cá, né? Foram 3 questões, uma em 2017, a outra foi em 2014. Essa aqui foi um pouquinho mais antes. 2014 e agora 2015. Sais de amônio são sólidos iônicos, com alto ponto de fusão, muito mais solúveis em água que aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 79 graus. Tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico, formando produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 graus Celsius, não se oxida e é inodoro, sendo o ideal para compor os medicamentos. De acordo com o texto,
Que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônio estáveis, facilitando a manipulação de princípios ativos? Então, perceba comigo o seguinte aqui, ó. Vocês sabem que toda reação entre um ácido e uma base está formando um sal. Você sabe disso, você já estudou muito isso. Então, todo o ácido mais base forma um sal. Então, ele falou que forma esse sal aqui, ó, cloridrato de efedrina. E aqui, você sabe identificar, esse aqui, o HCl, é um ácido de arrênios. Você sabe identificar um ácido. Então, qual que é a propriedade da efedrina que possibilita a formação desse sal? Você já sabe. Qual que é essa propriedade? Basicidade. Justamente isso. Não sei se você consegue perceber, mas aqui tem uma carguinha positiva, ó, para fazer uma ligação iônica justamente com esse cloro aqui, tá bom? Porque nós temos a liberação da formação desses componentes, da liberação de H+, e quem pegou esse H+, foi justamente o nitrogênio. Tá aqui, ó, NH2. NH2, beleza? Então é isso, gente. Isso aqui foram as aminas, tá bom? Foram as aminas. Vamos partir para algum outro composto, né? Agora. Vamos partir para a amida. Professor, Oi. eu tenho uma curiosidade que eu Sim. tava assistindo um documentário, aí meio que nesse documentário é policial, né? Aí eles pegam a cocaína e colocam num pacotinho, aí quando mistura com alguma coisa que tá lá dentro, fica azul. Eu queria saber se o senhor sabe o que que é e por que fica azul. Quem tá perguntando? É a Júlia. Ô, Júlia Júlia. Canuto. E aí, Júlia? Suave? Suave demais, né? É nóis. Júlia, eles colocam uma substância que é para justamente reagir com a cocaína, que ela libera uma corzinha. Como a cocaína ela tem uma propriedade básica, é como se fosse vamos dizer assim, um indicador ácido-base. Já viu esses indicadores ácido-base? Júlia. Não, nunca vi. Tipo assim, ó, você vai num laboratório e coloca fenolftaleína numa substância, que ela fica rosa ou ela fica incolor. Já viu isso? Ah, sim, uma vez o Sandro falou, mas eu nem prestei muita atenção, mas já. Pois é. A fenolftaleína ela é um indicador ácido-base que traz a coloração incolor ou então roseada. Esse azul que é utilizado na cocaína chama-se azul bromotimol, que é um indicador também. Quando a cocaína, no caso, é o princípio ativo, justamente a amina, ela vai ficar azul porque ela é básica. Entendeu? Sim, entendi, obrigada. Se não fosse a cocaína, ela teria outra cor, por exemplo. Reagiria e formaria outra cor. Beleza? Aí se tipo fosse de caráter ácido, ela ia ser que cor? Eu Tem acho que noção? ela fica amarela quando ela é caráter ácido. Ah, entendi. Obrigada. Tá bom? Eu acho, mas eu posso ver isso para você, porque esse indicador ele não é tão utilizado, então a gente acaba que não estuda tanto ele, o azul bromotimol. Nós temos três principais: fenolftaleína, azul bromotimol e alaranjado de metila. São esses três indicadores, mas o azul bromotimol é o que menos usa. Vocês já viram um vídeo de repolho roxo que você pode fazer um indicador ácido base na sua casa? Pois é, o vídeo de um repolho roxo, você pode fazer um suco dele, que ele é um indicador ácido base. A solução pode ficar, às vezes, até meio amarelada, meio verde, e também muito roxa, que aí vai indicar basicidade, vai indicar acidez, várias coisas. É bem legal, velho. É uma experiência bacana de fazer em casa. Vamos para as funções amidas? Alguém tem alguma pergunta mais sobre as aminas? Alguém quer perguntar sobre as aminas? Para a gente passar para frente? Tá de boa?
Então vamos lá, velho. Ó, aqui eu vou fazer uma breve introdução com vocês, tá bom? Uma breve introdução. Seguinte, para a gente terminar praticamente na próxima aula, né? Nós temos uma definição chamada de carboxamida. Carboxamida quer dizer que é uma amida, ela é derivada também de um ácido carboxílico. Então, nós estamos chegando no terceiro componente derivado de ácido carboxílico. Nós já vimos os tensoativos aniônicos, que formam lá os sais orgânicos. Nós já vimos também os ésteres. E agora nós estamos vendo as amidas. Essas amidas aí também são derivadas de ácido carboxílico, tá bom? E aí essa reação ela pode acontecer com a amônia. Então pode ser entre um ácido e uma amônia. Pode ser entre um ácido e uma amina primária, e pode ser entre um ácido e uma amina secundária. Então, de qualquer forma, as amidas elas são derivadas da amônia. Elas são derivadas da amônia e do ácido carboxílico. Porque para gerar uma amina, tanto primária quanto secundária, eu preciso de uma amônia, justamente o NH3, para formar depois esses compostos nitrogenados amínicos. E aí eu vou te mostrar o seguinte, ó. Existe uma amida homogênea, uma amida heterogênea e outra amida heterogênea. Professor, por que não pode gerar amida de amina terciária? Porque a amina terciária ela tem 3 grupos de carbono. E a ideia é justamente fazer o quê? Fazer com que tire um hidrogênio e entre justamente na ligação nesse carboninho aqui, ó. Então, quando entra a ligação nesse carboninho, uma amina ela pode se tornar uma amida. A diferença da amina para amida, que até a própria menina Líbina perguntou aí agora, é que na amina é só o nitrogênio. Então, nós temos o nitrogênio ligado a grupos carbonos. Agora, quando nós temos uma amida, é porque nós temos um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Então, isso aqui é uma carbonila, ó. Se é uma carbonila, nós temos um nitrogênio ligado a uma carbonila, nós temos uma função chamada de amida. Beleza? Então, nós temos essas duas principais funções nitrogenadas. Eu vou até mostrar outras para vocês mais para frente, mas eu vou apenas passar, porque só cai em vestibulares amina e amida, que são as duas principais. Vocês conseguiram ver isso aqui, gente? Conseguiram ver isso aqui? Beleza. Então, olha só, na próxima aula, eu vou trazer um pouquinho a mais para vocês, justamente de algumas reações, tá? Como é que é formado justamente essas amidas, tanto homogênea quanto heterogênea, e se possível a gente entrar também nas suas nomenclaturas, tá bom? Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus até agorinha, tá bom? Já fica aí no pique, porque agorinha a gente já vai voltar e a gente vai ter mais um pouquinho de aula junto, tá bom? Galerinha, tamo junto, hein? Deus abençoe vocês.